Eu me chamo David, eu sou professor de filosofia da rede estadual de ensino, aqui no estado do Acre, e também sou professor do Instituto Federal do Acre. Trabalho nessas duas instituições. O projeto que eu vou apresentar para vocês, né, é fruto da pesquisa que eu iniciei há pouco tempo no Profilo, que funciona no núcleo da Universidade Federal do Acre. Nós tivemos aí as duas primeiras disciplinas, onde a gente vai lapidando, aperfeiçoando esse projeto. Então, quero agradecer aí pela oportunidade, ficarei muito feliz em poder absorver todas as proposições que certamente vão melhorar o trabalho. Eu não preparei um slide, eu espero que não seja problema. E aí eu penso em fazer o seguinte, eu vou ler apenas o resumo e depois vou, né, esboçando em que pé se encontra o meu projeto, tá? O tema da minha pesquisa se chama O Professor de Filosofia e a sua contribuição para a formação cidadã do aluno do ensino médio. O professor de filosofia e a sua contribuição para a formação cidadã do aluno do ensino médio. Eu pensei esse tema porque é um tema que me persegue já tem algum tempo. Eu vou fazer agora 10 anos em sala de aula como professor de filosofia, e algo que tem me preocupado, principalmente nos últimos anos, é essa questão da formação cidadã. Eu tenho me indagado, eu tenho me questionado se eu, como professor de filosofia, estou conseguindo contribuir para uma formação cidadã consolidada, crítica, que seja capaz de fazer com que os nossos alunos do ensino médio tenham condições de lidar com algumas questões. E que questões são essas? São questões muito recentes. Nessas últimas duas eleições, e aí um tema que também me move é o tema da política, eu pude perceber que uma parte significativa dos meus colegas, das pessoas que estão ao meu redor, ao meu convívio, elas estão muito suscetíveis a serem manipuladas pelas fake news, pelos algoritmos das redes sociais, e eu quero acreditar que o ensino de filosofia ela tem um papel importante, que seria o de tornar as pessoas menos suscetíveis a cair nessas emboscadas, a cair e a serem de fato manipuladas. Então, é dentro desse contexto que o meu projeto foi pensado. Eu começo dizendo o seguinte, o resumo. O presente projeto tem como objetivo investigar em que medida os professores de filosofia têm contribuído para a formação cidadã dos alunos no contexto do novo currículo do ensino médio aprovado pela Lei nº 13.415 de 2017, que é a Lei do Novo Ensino Médio. Essa análise ela se dará em um primeiro momento por meio de formulários com professores e alunos de algumas escolas públicas da cidade de Rio Branco, no Acre, e posteriormente com rodas de conversa. O conceito de formação cidadã que será desenvolvido se dará à luz da perspectiva do filósofo Antônio Gramsci, autor central da literatura que fundamenta essa pesquisa. Utilizaremos também como comentadores consagrados que escreveram obras acerca das contribuições de Gramsci para a educação, como, por exemplo, Nozella, Coutinho e Manacorda. Por fim, o produto educacional proposto tem como objetivo realizar simulações envolvendo os alunos em situações em que eles possam exercitar a cidadania por meio da gamificação, de modo que seja possível o professor avaliar se esses jovens estão ou não mais suscetíveis de serem manipulados em suas decisões. Eu começo a introdução dessa pesquisa fazendo um resgate histórico de um marco, de um grande ganho à época, que foi o direito garantido pelos jovens de 16 e 17 anos de poderem votar, né, de poderem participar
do processo democrático, da escolha dos nossos dirigentes, dos poderes executivo e legislativo. E aí eu faço esse contexto para dizer que naquela época havia uma certa euforia, havia um engajamento, um movimento social muito atuante, muito consolidado, e sedenta para participar dessa vida política, dessa dimensão política, com os mesmos direitos e deveres de um adulto, né? Agora, passado 3 décadas, né, passado mais de 30 anos, né, obviamente houveram muitas transformações, e é possível dizer, a partir da minha experiência como professor em sala de aula, que boa parte dessa geração atual, ela desconhece essas lutas que foram travadas para poder garantir esses direitos que hoje eles desfrutam. E me parece que o desconhecimento dessas lutas, de alguma forma, contribui para uma certa indiferença, uma certa apatia, para poder exercitar de maneira plena esse exercício cidadão, fazendo com que esses jovens eles se tornem alvos fáceis, digamos assim, para essas manipulações políticas que tentam legitimar um projeto de poder, né? Então, assim, eu vou fazendo uma análise do que a gente entende por cidadania dentro do contexto dos documentos oficiais, digamos assim, né? A gente tem a nossa Constituição, a gente tem a BNCC, que trazem o conceito de cidadania, ligado, em um primeiro momento, principalmente na Constituição, isso aparece, como um sujeito que nasce e vive em um determinado território, né? Cidadão, e também aquele que goza de deveres e direitos, e essa perspectiva de cidadania é uma perspectiva um tanto quanto limitante, e também é uma perspectiva que tem os seus fundamentos, as suas bases, né, seus pilares no pensamento liberal, E aí a questão é poder pensar, né, essa formação cidadã com valorosas contribuições da filosofia, mas que não se limita à filosofia, né, pensar a partir do conceito de Gramsci, né, o que Gramsci teria a contribuir nesse sentido de uma formação cidadã, né? Qual é a literatura, o que a gente consegue encontrar em Gramsci, e aí a perspectiva que eu tenho, né, a partir dessas leituras, sobretudo do Coutinho, que traz, ele diz o seguinte: segundo Gramsci, o conceito de cidadania ele vai muito mais além do que a mera participação política formal, que é o conceito que temos hoje, consagrado, né, pelo menos é o que transparece nesses documentos oficiais. Ele envolve também a capacidade dos indivíduos de compreender e exercer esses direitos e deveres, mas de forma crítica e consciente. Para ele, para o Gramsci, segundo o Coutinho, a formação cidadã ela deve ser compreendida como um processo contínuo de educação política e visa a desenvolver a consciência crítica dos cidadãos e a sua capacidade de participação ativa na vida política e social. Então, me parece ser um conceito muito caro, e parece que é um desafio que está sendo lançado, sabe? Então, com base em algumas problemáticas que eu consegui identificar ao longo dessa minha experiência pedagógica, eu fico me perguntando, me questionando, quais são os conteúdos selecionados pelo professor de filosofia que poderia nos ajudar a corroborar, a alcançar essa pretensa formação cidadã, né? A gente tem, de acordo com os documentos oficiais, a própria BNCC, né, que diz o seguinte, né? Uma das competências gerais da educação básica, e que aparece assim de maneira muito recorrente, a formação cidadã com a qualificação para o trabalho, né, como se necessariamente estivesse ligado. Mas uma visão, obviamente, que merece ser
criticada, que merece ser questionada, que é essa educação para o trabalho, que desconsidera outras dimensões também da vida humana, que é um tanto quanto limitante. E a gente tem um agravante, que é o contexto da atualidade, o contexto da reforma do ensino médio, e diluiu não só a filosofia, mas também sociologia, né? E colocou tudo no mesmo bolo nas chamadas ciências sociais. E a gente tem uma fragmentação fazendo com que os conteúdos trabalhados nas áreas da filosofia, que é o nosso foco aqui em questão, eles fiquem cada vez mais rasos, mais superficiais, mais diluídos, o que prejudica ainda mais essa conquista dessa formação cidadã, o que fragiliza os nossos estudantes, pois, na verdade, o que a gente teve com essa reforma foi dizer o seguinte: uma falsa ideia de liberdade, onde os alunos poderiam escolher de acordo com as suas afinidades, a gente fez foi, na verdade, a gente não, né, os governantes da época fizeram foi limitar os estudantes, dizendo assim, você só vai estudar determinada ciência, né? E as outras você não vai estudar. E aí a filosofia sofre um ataque direto, um ataque frontal. E aí o objetivo dessa pesquisa é justamente pensar essa participação dos alunos na escola pública para atuar de maneira consciente na sociedade, de maneira crítica com relação aos seus direitos e deveres. E me parece que o professor de filosofia ele tem um papel fundamental na concretização desses objetivos. Então, meu produto educacional, né, ele ainda não está muito bem pensado, né? Eu tive uma ideia inicial e aí eu estarei grato pelas sugestões de vocês, pelas ponderações. Eu gostaria de pensar o seguinte: eu gostaria de fazer um estudo de caso, não sei se é viável, não sei se é possível, na minha escola, né? Entrevistando os professores para conhecer esse percurso formativo, quais conteúdos eles elegem, que conteúdos seriam os mais propícios, ou os autores que dariam as melhores condições para poder traçar esse percurso formativo em busca de uma formação cidadã, consciente, crítica, com engajamento social, de modo que os nossos estudantes estejam mais resilientes e mais resistentes a certas influências externas. E aí, uma ideia que eu estou pensando que precisa ser amadurecida é fazer uma experiência de uma eleição, não necessariamente de um grêmio estudantil, acho que poderia até ser de líder de sala, uma eleição que fosse influenciada, que ela fosse manipulada. Posteriormente, ofertar, né, um percurso formativo, um leque de conteúdos nos quais a ideia central seria justamente estudar autores que possam contribuir, de certa forma, para essa formação cidadã, e, posteriormente a esse estudo, a essas aulas mais direcionadas, mais focadas, fazer uma outra eleição para ver, né, com outros estudantes, manipulada, para ver se realmente a gente teve ou não êxito, se a gente conseguiu ou não alcançar esse objetivo, que é o de tentar, de certa forma, blindar, né, os nossos estudantes, ou pelo menos fazer com que eles estejam menos suscetíveis a essas influências externas, por meio de fake news, enfim, por meio de manipulação. Então, é uma ideia que eu estou ainda amadurecendo, e basicamente isso. Eu vou deixar o restante para a gente debater, que eu acho que flui melhor. É isso. Obrigado, Davi. Parabéns pelo trabalho. Tiago, você quer começar agora também ou não? Os colegas que tiverem também interesse em fazer perguntas, é só levantar a mão, a gente anota, viu, o nome por ordem, tá? Sim. Davi, eu vou felicitá-lo
pela apresentação exaustiva, clara e bastante instigante, né? Já no fim fiquei, afinal ainda não tem uma proposta, ainda não está claro que de facto como é que você vai fazer uma intervenção. Eu não sei como é que se quer fazer um estudo de caso. Estudo de caso seria talvez teres um guião de entrevista ou de inquérito, uma entrevista que vais praticamente dialogar com os professores, vais dialogar com os alunos e no fim tens mais ou menos uma resposta tanto dos alunos como dos professores daquilo que são as propostas de questionamentos que vais apresentar nas suas perguntas. Então, eu penso que é possível porque se trata de um programa de filosofia profissional e não é uma filosofia acadêmica, é uma filosofia profissional. Acho que ajuda também a gente a ter esse lado de que até que ponto o que o professor pensa sobre essa temática, o que o aluno pensa até sobre os conteúdos que estão sendo lecionados, né, que já constam no plano curricular da escola. Será que eles têm uma proposta de outros conteúdos que seriam importantes introduzir, entende? Dentro da grelha curricular que está sendo aplicada. Eu, quando cheguei aqui no Pará em março deste ano, fui solicitado por um professor e alguns estudantes de filosofia que eles estão a fazer uma proposta curricular a partir de um aplicativo, né? Um aplicativo em que eles vão mandar o aplicativo para os alunos responderem, para os professores responderem, sobre a necessidade de se inserir novos conteúdos e não ficar amarrado a uma proposta filosófica tipicamente ocidentalizada. E eles tentam introduzir, a ideia é que ouvir dos alunos, ouvir dos professores, se há essa necessidade, tendo em conta, por exemplo, as normas que já são escritas na lei, de que há necessidade de introduzir dentro das formações conteúdos afro-brasileiros, dos quilombolas, dos indígenas, do pensamento africano, filosofia africana, como é que as pessoas pensam sobre isso? Porque as comunidades, provavelmente, há um filósofo queniano, chamava-se Odera Oruka. Odera Oruka estuda nos Estados Unidos, ele já morreu, estudou nos Estados Unidos e bebeu praticamente toda a metodologia do pragmatismo norte-americano, em que eles, ao fazer um estudo filosófico, usam exatamente essa proposta que você quer trazer, de perguntas e respostas, não só aos alunos, mas também aos professores e até à comunidade, onde essas crianças, esses professores saem, porque é na comunidade onde eles acham que, na visão dele, os verdadeiros sábios, os sages, que ele chama de sages, filósofos, os sábios estão nas comunidades, né? E Ampateba, mais tarde, naquele texto dele, também diz, quando morre um velho na comunidade, ele carrega consigo a sua biblioteca riquíssima de conteúdos. Então, eu penso que você tem uma oportunidade, a partir da proposta filosófica que queres, que ainda não está definida, ver perguntas, questões que alimentam ou que instigam os alunos, que instigam aos professores e até a comunidade onde você está, ver o que eles gostariam que fosse lecionado, por exemplo, no curso de filosofia, no ensino médio. Será que os conteúdos que estão lá são esses mesmos que eles gostariam? Ou há necessidade até de incrementar outros conteúdos? Ou se não, retirar mesmo aqueles que estão lá? Porque a formação é isso. Então, achei muito interessante. E o título também já ajuda muito. Como é que nós vamos... como é que o professor de filosofia, a partir da sua formação, a partir da sua experiência, vai contribuir na formação cidadã do aluno? Este conceito é muito caro. Formação cidadã. O que significa ter uma formação cidadã? Né? Significa que este aluno começa a ganhar
a partir da escola, o espírito de um leitor crítico da sociedade onde ele está inserido. Ok? Segundo, esta formação cidadã, eu começo a ler o mundo com outros olhares, com outros binóculos. E essa leitura do mundo já me dá esta capacidade de dizer que não, o que nós estamos a viver hoje em termos de política de governação não nos ajuda. O que nós estamos a estudar aqui como conteúdos filosóficos, que tal pensar-se em outros conteúdos? Então, esta é uma capacidade de pensar de forma reflexiva e crítica sobre o espaço onde nós estamos inseridos. Então, eu penso que Gramsci é o autor, de facto, de base, muito, muito bom, mas era interessante, Paulo Freire, no texto dele, A Pedagogia da Autonomia, A Pedagogia da Esperança, eu acho que também são livros que podem te ajudar, e até, inclusive, ele diz, um professor, como é que esse professor deve se manifestar? Quando é que eu ganho o conceito de autonomia? Né? Autonomia, assim, de pensar, autonomia de dizer o que eu penso, o que eu vejo, o que eu gostaria que fosse como aluno e até como professor também, porque estou dentro deste processo de formação de ensino-aprendizagem. Já não é um professor simples descarregador de conteúdos, mas o professor ali passa a ser um simples coach, né? A gente chama de coach, um orientador, aquele orientador que vai dizer, ok, aqui as coisas são assim, mas o aluno ele passa a ser, de facto, o elemento ativo neste processo de ensino-aprendizagem. Então, eu penso que estás bem, e gostei dessa forma como tu falas da sua experiência como professor, o que te motiva, e isso é fundamental, ajuda-nos a entender melhor aquilo que você quer. Ok? Então, Tiago, eu paro por aqui, por este momento, e talvez mais tarde eu poderei comentar, caso seja necessário. Não tenho assim uma pergunta específica, mas é exatamente isso que eu gostaria de comentar, daquilo que anotei na apresentação dele. Muito bom, Tiago. Colegas, eu reforço, viu, os demais que agora estão, inclusive na nossa sala virtual, tiverem interesse em alguma pergunta, alguma observação ou colocação, por favor, só levanta a mão, a gente anota o nome e depois pergunta. Mas vamos lá, Davi, olha, primeiro momento, quando eu peguei a lista, eu fui vendo, óbvio, eu fui comparando, vendo os nomes, dos títulos das apresentações, para imaginar o que eu esperava. O senhor até me preocupou, num certo sentido, porque falou assim, formação para cidadão. Eu fiquei pensando assim, que ideia de cidadão, né? É cidadão. Eu fiquei preocupado, eu confesso, mas no início da sua fala, você já deu referencial teórico. Aí eu fiquei feliz e fiquei calmo, fiquei tranquilo, fiquei confiante. Quando você foi citando o Gramsci, você foi citando o Nozella, você foi citando o Coutinho, uma na corda, que estão, inclusive, aqui do meu lado, né, alguns deles são minha referência básica, inclusive para os textos que eu tenho tentado produzir, tenho tentado escrever para pesquisa, desculpem, que a gente tem tentado desenvolver aqui na Unirio. E aí eu quero fazer também, assim como o Tiago fez, eu acho que ele já recomendou um autor que eu também recomendaria mais para você, ele já recomendou, que é o próprio Freire, que eu acho que dialoga. Eu vou aproveitar, porque está um pouco na parte final da fala do Tiago, a recomendação do Paulo Freire, e eu vou recomendar em conjunto com o Paulo Freire também, o diálogo que Freire estabeleceu com um autor da Guiné-Bissau, que é Amílcar Cabral, que eu recomendo bastante para você, porque você está pensando nisso, nessa formação do cidadão, esses dois autores que dialogaram, inclusive cartas à Guiné-Bissau, inclusive Amílcar e Paulo Freire tiveram um debate muito rico, né, sobre como pensar a formação do sujeito diante das opressões históricas, né? Eu acho que é um texto que dialoga bastante, do ponto de vista de um pano de fundo teórico mais amplo, tá? Mas tem mais textos aqui que eu gostaria, assim, eu acho que eu recomendo para você. Em um determinado momento da sua fala, você fez referência a algo que, e eu digo isso não em demérito, mas eu digo isso porque é uma expressão didática que funciona bem, algo que está na moda, né? Não é demérito, está na moda porque, de fato, o pessoal está usando muito essa expressão, que é a gamificação. Quando você falou de gamificação, eu lembrei de um texto que é Marx no Fliperama. Não sei se você conhece. O nome é esse, é engraçado, é ótimo o nome, o texto é muito bom, chama Marx no Fliperama, que fala justamente sobre a indústria dos jogos, sobre o videogame, sobre como isso é um espaço para formação e como isso é um espaço para algum diálogo, né, com a juventude, né, enfim, eu que sempre gostei também, eu percebi isso, né, eu sempre gostei de videogames, a gente consegue ter essa noção, então eu recomendo demais esse texto, tá, para você. Então era isso, eu tinha essa preocupação com a ideia de cidadania, porque é um problema concreto, né, mas você citou muito bem isso, você faz a análise da reforma do
do ensino médio, que eu acho que é uma coisa que está em jogo aqui para todos nós. Então, tanto para você que apresentou, para o Lindbergh, que foi o primeiro, para o Pedro, que também apresentou depois, eu não sei se tem mais algum colega que vai apresentar, mas a gente tem um problema gravíssimo, que é a nova reforma do ensino médio, que é a suspensão que foi feita durante 90 dias para debate, mas ainda a centralidade do problema ainda está aqui, está em cena para a gente, então acho que a gente tem que repensar isso, tá? E, por fim, também, eu achei interessante um pouco da sua fala, porque você diz, e o Tiago comentou muito bem isso, né? Do modo como você apresentou, você foi apresentando e falando da sua experiência em sala de aula e como te incomoda o uso da filosofia. Aqui eu vou entrar com um dos últimos elementos da minha pesquisa, que eu acho que a gente pode debater e dialogar. E se for do seu interesse, eu posso passar um artigo que saiu pelo NIEP aqui da UF, né, meu recentemente, depois eu te passo o link, eu vou apresentar esse trabalho agora no Colóquio Internacional de Marx, agora vai ser em setembro, salvo engano. Eu te passo o link aqui, depois para quem tiver interesse também, eu posso colocar aqui, que é outro texto que eu acho que é fundamental para o seu debate, que é o texto do Marx da Tese 11. Tese 11, que é um texto famoso, né, os filósofos fizeram até hoje foi interpretar o mundo, o que importa é transformá-lo. Eu gosto muito dessa frase, não só pelo contexto histórico em que Marx a escreve, que não é simplesmente negação da filosofia, mas é negação da filosofia que é praticada naquele período, é aquela filosofia que é o problema dele, aquele bando de idealistas e materialistas, ufanistas, que não se preocupam com problemas concretos, e eu acho que isso dialoga hoje com a gente, ou seja, a gente está no Encontro Nacional de Filosofia para professoras e professores, né, do ensino médio e também do ensino superior em geral, e qual é o nosso problema? Qual é o problema filosófico nosso? Qual é o problema da nossa realidade? Como a gente pensa o ensino de filosofia? Sabe? Então, eu posso até te passar, já eu pego o link aqui, passo para você se tiver interesse, eu acho bem interessante isso aí. Agora, eu vou pegar um gancho também, me pergunta, eu estou me alongando também, mas o Tiago, foi muito boa a colocação do Tiago, ele me provocou numa coisa aqui que eu acho que é muito bom a gente falar, eu achei muito bom, Tiago, você falou o problema da aplicação dos conteúdos, né? Então, se a gente pensa a filosofia nessa dinâmica, ou seja, de contextualizar, e aí eu volto, inclusive, para o diálogo que eu tive tanto com o Pedro quanto com o Lindbergh. Se a gente pensa a prática social dos estudantes, a gente consegue dialogar com esses alunos, eu posso te falar, viu, Davi ou David, desculpa, você me corrige depois, Davi, você pode dar uma aula de Heráclito sobre fake news. De alguma maneira, você respeita a imposição do parâmetro curricular, porque isso é uma chatice, né? O Lindbergh até falou, né, da escola dele, né, como ela tem essa certa padronização, mas você consegue mobilizar, você pode fazer uma gamificação em sala de aula a respeito disso, você pode, ao mesmo tempo, então, instrumentalizar a filosofia e criar um espaço filosófico, como o Silvio Galo pretende como oficina de conceito, como o Pedro falou, né, e aí você dá esse espaço, tanto para uma parte da história da filosofia, que é uma imposição, e aí você não vai se comprometer do ponto de vista institucional, mas, ao mesmo tempo, você usa disso, você instrumentaliza isso. Isso é fazer, inclusive, reverberar o que o Marx disse, a tese 11 do Marx. Então, o que importa não é simplesmente só reproduzir, não é chegar numa sala de aula com um conjunto de alunos de 12, 13 anos de idade e falar para ele, gente, olha, nem todas as pessoas entram ao mesmo tempo no mesmo rio, viu? Todo mundo muda. Porra, ninguém vai entender nada. Desculpem aí, às vezes eu me empolgo e falo algumas expressões assim. Mas, enfim... eu acho que é isso, tá? E a única pergunta que eu realmente faço é o seguinte, mas qual é o objetivo da eleição manipulada que você citou? Eu não entendi essa manipulação. Não ficou claro para mim. Se você puder explicar isso aí. Bom, muitas considerações ricas aí que eu gostei muito. Eu gostei muito da fala do primeiro Tiago, que ele traz aí um elemento novo aí que eu não havia pensado, que é a extensão da comunidade, né? Dialogar também com a comunidade. Existem pais nas escolas que eles são muito atuantes, que eles participam, que eles querem saber o que os filhos estão estudando. Então, seria muito bom também envolvê-los, eles, nesse contexto, né? Então, acho que ele traz aí também o Paulo Freire. Antes havia um certo receio de eu estender muito, né, autores, de repente não dá conta, mas me parece que Paulo Freire, ele só acrescenta, eu acho que eu só teria a ganhar mesmo, trazendo Paulo Freire aí para essa pesquisa, porque dialoga muito com essa ideia, né. O outro autor que você sugeriu é o Amilcar Cabral, é isso? Eu não conheço. Eu escrevo o nome no chat, se você Perfeito. quiser. Maravilha, bacana. Chama-se Então, Amilcar Cabral. Amilcar Cabral. Cartas a Guiné-Bissau. Perfeito. Acho que eu devo ter aqui o texto aqui. Tá bom. Ok. Então, vamos lá.
Ah, tá aqui, a Mica Gabriel, tô vendo aqui, perfeito. Então, o, o produto educacional que eu havia pensado era justamente para testar se esse conjunto, esse percurso formativo, né, de conteúdos, autores que seriam elegidos, eles dariam conta de inviabilizar uma manipulação eleitoral, digamos assim. Eu faria o teste do antes e o depois, né? Entre o antes e o depois, eu teria o percurso formativo. Um primeiro momento, propositalmente manipulada, uma eleição de líder de sala, né? Aí teríamos posteriormente um processo de formação, né, com base em autores sugeridos a partir de uma discussão que seria feita com alunos, professores, e agora me empolgo também a estender para a comunidade. E aí, posteriormente, faríamos uma outra eleição também manipulada, mas para verificar se esse conjunto de autores, teóricos, conteúdos, dariam conta de minimizar esse impacto da manipulação. Era mais ou menos essa ideia. É uma ideia que dá em gestação, não sei se é viável, né? Enfim, tem uma série de coisas que precisam ser amadurecidas para chegar a esse estágio. Só para finalizar a minha fala, eu gosto de pensar a educação, né, que a gente faz em sala de aula a partir de uma visão deleuziana, da educação menor. Quando a gente fecha a porta da sala, não tem mais MEC, não tem mais diretoria, ali é o professor e os alunos naquele espaço criativo, e existem alguns temas que se impõem, né, dado a determinadas circunstâncias, né? Por exemplo, certa vez morreu um aluno nosso vítima da violência das facções. Então, eu larguei aquele conteúdo programático e fui debater com os alunos a questão da violência, né? Recentemente, aqui no Acre, esse período está tendo muitas queimadas, principalmente em razão do agronegócio, que todo mundo quer ficar rico, destruindo a floresta, fazendo pasto para criar boi, né? Essa cultura ainda desse bolsonarismo, enfim, isso mexeu muito o acreano, infelizmente, uma boa parte está nessa vibe, então dado ao calor, dado esse desmatamento, um tema que eu trouxe para a sala de aula foi a questão do meio ambiente, né? Uma visão crítica, uma perspectiva. Então, alguns temas se impõem, assim, dentro das nossas limitações, a gente tenta fazer o bom uso, o exercício da liberdade que a gente tem também para poder dialogar de uma maneira mais propositiva, né? Com as questões que se impõe, que é as nossas questões mesmo do nosso cotidiano, da nossa vivência. Então, mais uma vez, agradeço aí pelas contribuições, anotei aqui o que vocês falaram, acho que vai enriquecer muito o trabalho, e eu tenho interesse, sim, em ler o seu trabalho, depois você passa o link aí, que eu vou ficar muito grato. Não, coloco sim, Davi. Eu quero fazer um comentário rápido, achei interessante essa sua última observação, se o Thiago também me permite fazer. Eu fiquei pensando aqui, né, nas aulas de metodologia do ensino que eu dou aqui na Unirio, eu sempre tento fazer em sala de aula um teste, e é um teste que é concreto e assim, naquele exato momento, ou seja, pessoal, vamos tentar elaborar uma aula aqui agora a partir de um determinado problema, que é um problema concreto nosso. Meio ambiente é um problema concreto, né? Inclusive as reformulações curriculares agora, os programas pedagógicos estão tendo que passar por essas reformulações, né? Meio ambiente e problemas étnico-raciais que foram colocados como problemas transversais, isso é um absurdo, isso é um completo absurdo, isso deveria ser problema fundamental, mas é colocado como se fosse problema transversal, tipo assim, se encaixar dela, ou seja, como é que a gente fala de Brasil sem falar de problema étnico-racial? Como é que a gente fala de Brasil sem falar de meio ambiente? Tá? E aí a ideia é isso, saber ter esse jogo de cintura, quando a mesa é sobre práticas dialógicas, é saber ter esse jogo de cintura, e seria bem interessante, para de repente pegar uma aula no ensino médio, uma aula simples do Hume sobre empirismo, e conseguir falar sobre experimentar um meio ambiente que de repente não existe mais, um bioma que não existe. Então a gente não vai conseguir construir a ideia. Tá vendo? Você consegue elaborar uma aula, você pega um Hume, né, que você tem um vínculo entre impressão e ideia, tá vendo? Estamos falando de segundo grau aqui, estamos falando de ensino médio, melhor dizendo. Você está pegando um vínculo entre impressão e ideia, aí você vai dar uma aula sobre impressão e ideia, aí como é que você fala assim, se eu não experimento mais um bioma, como é que eu posso ter ideia daquele bioma?
aquele bioma vai ficar nos livros de história. Então, percebendo isso, você usou Hume para falar sobre um problema, entendeu? Tá vendo como é interessante poder fazer isso? Entendeu? Eu acho bem legal, e, enfim, essas observações viram da provocação já do Tiago antes, quando ele comentou sobre o que você havia apresentado e o que você está falando agora, eu acho isso bem legal.